Agora vamos pegar aqui nós vamos, para a gente poder treinar o. Vamos fazer um por um. Vamos fazer aqui o select primeiro. Então vamos selecionar o banco. Como é que a gente faz? Deixa eu salvar aqui. Vamos criar aqui uma, um método procedure. Por que procedure? Porque ele não vai me retornar nada. Eu só quero que ele abra o meu componente e traga um resultado que eu vou passar como parâmetro para ele. Então, se eu precisasse de retorno, eu criaria um método do tipo function, certo? Então esse daqui ele me retorna uma informação e esse daqui ele só executa uma sequência de comandos. Os dois executam sequências de comando, porém function retorna um resultado. Os dois são métodos, né? Então, mas no caso eu não quero retornar nada, eu só quero que ele se normalmente aqui é uma ação. Qual que é a ação? Então, como é que você dá um nome para um método? Quando você lê, você já tem que saber do que se trata. Então, o que eu quero que ele faça? Qual que é a ação? Eu quero que ele selecione. Então, assim, selecionar é a ação. A gente costuma usar aqui, né, nessa conjugação aqui, que me fugiu agora aqui o nome certinho da conjugação, mas isso é português, né? Mas é selecionar, capturar, executar, salvar, abrir, certo? Aqui eles colocam ação. Selecionar o quê? Clientes. Né? Eu quero que ele selecione clientes. E o que, que eu preciso passar de parâmetros aqui para ele? Const é quando vai ser uma constante, eu não vou querer que muda. E var é quando eu quero que ele vá para dentro do método, vai ser alterado esse parâmetro e depois quando terminar esse procedimento, esse parâmetro que eu passar aqui, ele pode ser alterado. Então, como ele não vai ser alterado, então eu falo que ele é uma constante e eu coloco a sigla A porque ele é um argument em inglês, que é um parâmetro. Qual que é o parâmetro que eu preciso passar para ele? O filtro, o que, que eu quero que ele filtre, a primeira camada de filtragem ali, né? Vai ser uma string. Esse filtro aqui ele vai parar onde? Lá no meu select, no meu where. Então, Ctrl Shift C. Então vamos agora fazer o seguinte. Basicamente, o comando que a gente precisa fazer é isso daqui, ó. A gente precisa do componente SQL clientes. A gente costuma sempre fechar e abrir. A gente fecha, passa o SQL text, passa o filtro, a filtro, e daí a gente abre ele. Clientes.open. Certo? Esse daqui seria o que a gente precisa fazer. Aí, é, na verdade, vai ser exatamente isso que a gente vai fazer aqui, ó. Agora, aqui no... só um detalhe que eu coloquei aqui, acho que no private, né, na seção privada, por costume, mas na verdade ele vai ser público, né? Ele vai ser público. Show de bola. Agora aqui no select, na verdade, como eu vou. Vamos criar um método aqui, para a gente fazer tudo em método, tá? Eu não gosto de programar direto nos eventos. Os eventos eu gosto só de chamar métodos, né? Então, qual o método que a gente vai criar? Esse método pode ser no private, porque eu só vou usar dentro dessa classe aqui, ó, dessa página, dessa unit. Então, como é que vai ser o método? O que, que ele vai fazer? Eu preciso de retorno? Não. Então é um procedure. O que, que ele vai fazer? Ele vai selecionar clientes. Né? Ou eu poderia até ser assim, ó, executar filtro de clientes, né? Enfim, tanto faz. Não tem problema você ter nomes semelhantes em locais diferentes,
tá? Depois a gente vai ver aqui, já a gente vai ver um detalhe sobre isso. Selecionar clientes, Ctrl C. Aí aqui a gente vai passar um filtro já pré-definido, que vai ser, por exemplo, eu gosto de criar uma variável porque vai ser tipo assim, ó. A gente vai precisar dar um use, ele não vai reconhecer, ó. Isso daqui é uma classe, é uma página, é uma unit. Isso aqui é um arquivo, né? Várias maneiras de falar a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem, ó. Eles são arquivos diferentes, né? Esses arquivos no Delphi chamado de units, né? Que também a gente pode falar que eles são classes diferentes, apesar que as classes podem estar no mesmo arquivo, né? Ou são páginas diferentes. São jeitos diferentes de se falar, né? O pessoal da web aí e tal, né? São locais diferentes. Então, a gente precisa juntar esses dois caras. Como é que a gente faz isso? A gente vai aqui em File, Use Units. E aí a gente seleciona esse cara. Aqui você pode colocar ele ou no... Tem dois uses, da implementação ou da interface, né? A gente só vai usar aqui na implementação, ó. Só vai usar uses da implementação. Aqui tem a uses da interface, ó. Quando você coloca em cima, é para você poder usar aqui nessas assinaturas, né? No nosso caso, isso por quê? Porque é só por questões de organização, tá? Faz alguma outra diferença? Não. Se eu precisar usar esse cara aqui, eu tenho que transportar ele daqui para cá, certo? Fechou. Então, aqui no clique, ó, aqui é o clique do botão e aqui é o meu procedimento, tá vendo? Como que a nomenclatura ajuda a gente a entender aonde que eu vou programar. Então aqui eu faria basicamente isso, dm ponto, que é o nome lá do meu DM dados, selecionar clientes. Aqui eu passaria um filtro se o nome for igual a João e assim por diante, né? Aqui, ó, entre aspas. E o peso maior que 5. Então, em vez de eu fazer isso, clean code, você cria uma variável L filtro do tipo string. E aqui você vai alimentando essa variável e deixando um pouco mais explicativo, mais fácil de ler aqui, ó, L filtro recebe o primeiro filtro, por exemplo. Então eu quero assim, ó, um ent nome like entre aspas duplas André, por exemplo. Aí se eu quiser colocar um outro filtro, eu coloco aqui, ó, L filtro recebe. Aí eu vou concatenar, então eu tenho que falar o que já tinha antes, L filtro, mais o que eu quero novo. Eu quero um end altura maior que 1 metro. Aqui tem que ser ponto, tá, pessoal? Para ele poder entender. Maior que 1.1, 1,10 m, supondo. Tá? Aí a gente tem uns detalhezinhos que, assim, ó, aqui tá vendo que ele tá sem espaço. Quando for concatenar, ele vai pegar isso daqui e colocar aqui e vai ficar tudo emendado, ó. Vai precisar de um espaço aqui, ó. Para você evitar isso, você pode fazer de duas maneiras. Ou você pode dar um espaço aqui, ou você pode só quebrar a linha. S line break. Que esse line break é igual, para quem é mais velho de casa, é igual esse cara aqui. Esse hashtag 13 é quebra de linha também. Você poderia colocar assim também, certo? É só questão de gosto aí, ó. Maravilha. Então a gente criou um pré-filtro aqui. Só que eu vou tirar esse daqui para a gente usar nas outros estilos de filtragem, entendeu? Então eu vou trazer aqui uma filtragem um pouco maior, onde existe o nome André,
em qualquer parte do nome. Então, quando você coloca esse símbolo, você fala assim, ó, pode começar com qualquer coisa e tem André, ou pode terminar com qualquer coisa, mas tem que ter André. Então, André pode estar no começo, meio e fim do nome, certo? Eu preparei o nosso exemplo ali para ter vários tipos de André no começo, no meio e no fim, né, no nosso banco de dados de exemplo. Então, beleza. Aí aqui, em vez de eu passar todo esse comando, imagine que seja gigantesco, eu passo a variável que está melhor organizado aqui. Então, isso daqui já é um rascunho de clean code. Apesar de ser sutil, né? Mas já está funcionando. Aí, agora, a gente vai acionar esse método aqui, ó. Self.selecionar cliente, abre e fecha. Ah, professor, mas por que que você já não escreveu esse comando tudo aqui, ó? Porque aqui você vai colocando vários comandos, selecionar cliente, aí por exemplo, self, validar dados, né? Self, é, verificar consistência. E aí vai indo, entendeu? Então aqui são as chamadas e você vai segmentando, utilizando inclusive uma parte do padrão de projeto chamado Solid, né? Que tenha aqui a responsabilidade única. Por exemplo, né? Se você só seguir essa questão da responsabilidade única, ou seja, você tem um método para fazer, apesar que ele fala a questão das classes, né? Mas a responsabilidade única é cada método, ou cada classe responder ao seu, resolver a sua questão. Ele não vai responder, ele não vai fazer tudo junto. Você vai segmentar o problema. Só usando essa estratégia, seu código já vai ficar muito mais legível. Maravilha. Então vamos rodar aqui e ver o resultado inicial. Beleza. Ele estranhou aqui. Provavelmente vai ser o espaço aqui, ó. O espaço aqui ele já juntou lá com outro. Ah, tá. Desculpa. Faltou aqui o nosso SQL base aqui, ó. Tá? Aqui é o seguinte, a gente pode pegar o próprio SQL que já tem aqui, ó. Ó, esse daqui é o nosso SQL base. Opa, na query. Entrei no componente errado aqui. Ó, a gente quer acrescentar aqui, ó, o end, né? E aí o filtro que a gente está usando lá, nome, like e tal. Então, o que que faltou aqui? Faltou a gente concatenar. Então, a gente pegar o SQL que a gente quer mais o filtro, né? Aí aqui, por questões de prevenção, vamos fazer um clean codezinho básico aqui, ó, que seria assim, ó, LSQL base string. Então, o nosso LSQL base, ele vai receber esse cara e aqui vai ser o nosso SQL base, ó. LSQL. Vamos mudar para padrão, que é melhor, né, do que base. Coloquei SQL tudo maiúsculo. Essas questões de maiúsculo e minúsculo, vai questão de gosto. SQL padrão. Aí aqui a gente adiciona um S-line break. Esse cara vai evitar que fica grudado, né, sem dar espaço. A questão não tem, aí evita o problema de espaço. Certo? Aqui falta um ponto e vírgula.
Então a gente pegou o nosso SQL padrão mais o filtro. Show de bola. Agora sim, a gente pegou o filtro, passou aqui o filtro e agora ele vai concatenar. E aí esse espaço aqui, ó, nem precisa colocar aqui, ó. F9. Faltou, obviamente, aqui amarrar os componentes no grid. Vamos lá. Então vamos pegar, a gente precisa de um data source aqui, certo? Vamos já dar um nome para ele aqui, ó, ds clientes. Se você der dois cliques aqui, ó, é, se você der dois cliques aqui, ele já vai pegar, inclusive, a única opção que ele tem. Agora vamos ligar ele aqui no DB Grid, aqui ó, Data Source. Se você der dois cliques aqui, ele também já vai pegar só o que ele tem. Então, o dataset está ligado lá na nossa query e aqui o grid também está ligado. Vamos agora, sim, a gente roda. Seleciona os dados e show de bola. Ele não trouxe nada, vamos identificar por quê. Aqui, ó, a gente tem um pequeno probleminha. A gente tem essa instrução aqui, ela é boa para quando você, mas ela está atrapalhando a gente aqui, ó. Tá? Então, a gente pode fazer de várias maneiras. Eu posso colocar aqui só um 00 e já vai resolver a questão, certo? A gente já pode testar aqui. É que dependendo do sistema, às vezes eu quero abrir a query para poder, enfim, ó, aqui já vai dar certo. Isso daqui pode considerar mais como uma dica aí para você não querer trazer os dados, deixar ela assim sem nenhum filtro e na hora ir manipulando os filtros, etc e tal, né? Só que aí no caso você tem que cuidar para nunca abrir ela sem passar filtro, porque senão vai dar lentidão no seu sistema, né? Você rodar lá e tiver milhares ou uma lentidão, você vai estar percorrendo e trazendo informações necessárias, certo? Mas seria essa aqui a dica. Então, beleza. Então, a parte do select tá joia. Show de bola. Agora vamos fazer as outras filtragens, certo? Lembrando aqui, ó. Então, a gente trouxe uma certa quantidade de registros, né? Uma primeira filtragem. Agora vamos aplicar a segunda filtragem, que é o filter. Para quem possa interessar, eu ofereço o treinamento Ninja, né? Qual que é o objetivo? É criar uma comunidade, é criar um ambiente onde você fica o quanto tempo for necessário. Esses R$ 49,90 é uma assinatura por 3 meses, né? Não três de R$ 49,90, é uma de R$ 49,90 que te dá direito de ficar 3 meses. Depois de 3 meses, você decide se quer investir mais R$ 49,90 para continuar a estudar, até você se sentir ninja, se sentir especialista, se sentir tranquilo, né? E evoluído, com um código mais estruturado, mais limpo, aplicando técnicas de engenharia de software, né? Nesse ambiente vai ter conteúdos para iniciantes, intermediários, avançados, e a ideia é sempre estar atualizando, né? Então, para a gente dar uma olhada aqui, você vai ver que tem aqui vários módulos já cadastrados para principiantes, os primeiros passos. Aqui, para depois que você fizer essa introdução, você já vai estar apto a seguir evoluindo. E aqui temos o sistema Ninja, né, que é a base aqui para me apresentar programação orientada a objeto, trabalhar com interfaces, padrões de projeto, clean code, né, boas práticas. A gente tem aqui a fábrica de menus, a fábrica de lembretes. Aqui a gente trabalha com threads, por exemplo. Aqui gráficos modernos e elegantes. Banco de dados, aqui a gente já está desenvolvendo, a gente já fez a modelagem, a criação do nosso primeiro banco. E o que acabou de sair do forno aqui é a otimização de código
Tem 2 horas e meia aqui de conteúdo para você entender de uma vez por todas como é que você trabalha orientado a objeto, estrutura melhor o seu código. É um código que é mais fácil para dar manutenção, né? A proposta é essa, né? Aplicar todo o conteúdo que eu já ministrei nas faculdades, com 14 anos de docência do ensino superior e toda a minha experiência aí no dia a dia de trabalhando em software house. A ideia é que a gente cresça junto, né? Uma comunidade, vocês me questionando, eu precisando buscar informação, então é uma troca de energia, certo? Todos os códigos disponibilizados, mais informação na descrição e nos vemos no topo.